fazer mais uma leitura bíblica em Isaías, capítulo 1, versos de 1 a 4. Vamos ler a uma só voz toda esta passagem, Isaías capítulo 1, versos de 1 a 4. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Ai dessa geração pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Essa passagem nós encontramos um chamado de Deus à igreja, digamos assim. O verso 1 diz, visão a respeito de Judá e Jerusalém. Ou seja, ele está falando com o povo, com aqueles que ele chama no versículo 2 de filhos, que eu os criei, eu os engrandeci. Pessoas que foram bem tratadas, pessoas que são consideradas, assim, o seu povo. A queixa do Senhor é que eles não apenas não estão ouvindo e obedecendo, mas estão revoltados. Eles estão revoltados contra mim. Uma posição de desconfiança, uma posição de inimizade contra Deus. Muito duro também é o exemplo que ele dá aqui. Ele diz que um animal, um boi, jumento, ele sabe quem que é o seu dono, ele obedece o seu dono, mas os filhos não entendem essa vontade do pai, não ouvem, discordam, são contra, não obedecem. O versículo 4 diz, ai desta nação pecaminosa, e sabemos que esse ai aqui é um chamado ao arrependimento ou ao juízo. Ai, vocês sofrerão as consequências caso não se arrependem. Voltem atrás, abandonem a sua maldade. Nós sabemos que nós vivemos em meio a situações muito parecidas, quando nós temos muitos que são a igreja do Senhor, mas não levam o Senhor de forma, digamos assim, compromissada, não tem uma intimidade com o Senhor, não buscam o Senhor. E nós encontramos um povo que, às vezes, mesmo passando por dificuldades, ao invés de se aproximar de Deus, se afasta mais do Senhor. Eu queria tentar comparar um pouquinho com o momento que nós estamos vivendo. Podemos dizer que a pandemia acabou ou está acabando? Acredito que sim. Vamos ver aí o futuro. Mas é curioso que a gente, no início dessa pandemia, viu muitas pessoas dizendo, eu não consigo ficar distante dos outros, eu não consigo ficar sem ir à igreja. Que dia bom será aquele dia em que todos vão poder, mais uma vez, se reunir, estar juntos. E esse dia era muito esperado, ou de certa forma foi muito esperado. Uma coisa que a gente percebe é que não há tanta festa, né? Há muito alarde, há muita decepção, muita notícia trágica a respeito dos problemas. Mas quando as coisas melhoram, está melhorando, está diminuindo. Vamos parar de usar máscara na rua. Daqui um pouquinho, um tempo, um mês ou outro, sei lá, vamos parar de usar máscara dentro dos locais. Aí a pandemia acaba e não há festa, né? Não há, vamos ficar quietinho com isso aí. Mas o que eu queria tratar aqui é exatamente como que o povo de Deus está reagindo a isso. A
A gente falava também, será que agora, com esses alardes todos, com essa notícia toda, com os sinais tão evidentes da segunda vinda de Cristo, será que as pessoas vão voltar para a igreja, as pessoas vão voltar para Deus, vão encher as igrejas? E nós vimos que, na verdade, parece que é o contrário. Aqueles que estavam na igreja, mas não eram firmes na igreja, depois da pandemia, aproveitaram como oportunidade para realmente ficar fora. E aí temos várias desculpas, né? Não vou participar do culto online, ou eu percebi que temos outras coisas para fazer no domingo de manhã, talvez dormir, ou criaram novos hábitos, né? Agora, domingo de manhã é o dia da bicicleta, não é mais o dia da escola dominical, e assim por diante. Não quero generalizar, mas eu estou dando algumas ideias do que pode ser em relação a isso. Mas é certo que a igreja, de uma forma geral, em muitos lugares, não voltou como era antes, ou seja, o número de pessoas que participavam da igreja está menor em muitos lugares. E nós percebemos isso exatamente como esse chamado de Deus. Aqueles, como que o Senhor falasse, eu criei, eu os engrandeci, mas estão revoltados contra mim, não conhecem, não me ouvem, não me obedecem. Eu creio que essa falta de foco, né, na presença do Senhor se revela nessa falta de intimidade com o Senhor, nessa falta de estar presencialmente firme com o Senhor. E nós entendemos que esse conhecimento de Deus é um chamado para todos nós. Nós somos chamados a conhecer a Deus, a ter relacionamento com Deus, a ter intimidade com o Senhor. E hoje nós temos várias oportunidades de fazer isso. Também podemos utilizar a internet, culto online, tantas coisas gravadas, cursos por aí, para aprender mais de Deus. Mas nós precisamos entender que Deus nos chama a essa intimidade com Ele. Não é o fato de nós sermos membros de uma igreja, de nós conhecermos uma igreja, ou de nós falarmos que nada me faltará, que o Senhor é o meu pastor. Então nós precisamos atentar dia a dia o quanto nós temos buscado essa intimidade com o Senhor. E aí não é só para aqueles que estão fora da igreja ou que não voltaram para a igreja, mas todos nós precisamos fazer esta, digamos assim, análise, né, em nossa vida, pensando a respeito de qual é o nosso compromisso com o Senhor. A mensagem do boletim fala sobre conhecimento, sobre conhecer o Senhor. E nós vimos esse chamado de Deus em Isaías dizendo que o povo não conhecia, não tem o conhecimento, não atende. Porque na verdade conhecimento não é teórico. Conhecimento é atender. Então nós conhecemos a Deus quando atendemos ao Senhor. Você conhece a Deus? Se nós conhecemos a Deus, nós atendemos ao Senhor. Conhecer a Deus não é apenas um conhecimento, digamos assim, de técnicas ou de conhecimento teórico, mas é experiência, intimidade. E nós precisamos, para conhecer a Deus, gastar tempo, ter tempo com o Senhor. Aqui tem uma frase, né, de Tozer, que diz: o homem que deseja conhecer a Deus deve ter tempo para Ele. Tempo. Tudo que a gente quer conhecer, precisamos dedicar muito tempo. Tudo que a gente quer ter intimidade, né, seja um estudo de uma matéria específica, seja para tocar um instrumento, seja para fazer alguma coisa na culinária, né? Não é tão simples como parece. Tudo precisa se dedicar tempo. Para que a gente tenha essa intimidade com Deus, nós precisamos andar com o Senhor, nós precisamos estar na presença do Senhor e assim conhecê-lo mais e mais. Então nessa manhã, irmãos, nós somos chamados a pensar um pouquinho sobre as nossas vidas. Que Deus esteja olhando para nós, tenha misericórdia de nós, e que nós não sejamos como esse povo, que mesmo por muito tempo cuidado, tratado, sendo chamado aqui de filho, sendo engrandecido, se revolta contra o Senhor. E que nós possamos nos firmar no Senhor, que nós possamos ouvir, seguir, atender ao Senhor mais e mais nas nossas vidas. E que nós possamos aproveitar, né, cada momento que nós temos para nos aproximar mais do Senhor,
conhecer o Senhor, ter intimidade com o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa palavra, ó Deus. Pai amado, nós sabemos que se o Senhor chama a nossa atenção é porque o Senhor se preocupa conosco, porque o Senhor não desiste de nós. Quantas vezes o povo de Israel se separou do Senhor e o Senhor chamou, e o Senhor os trouxe de volta, ó Pai. Pai querido, te pedimos pela Tua igreja, ó Deus, nesse tempo que nós estamos experimentando como, digamos assim, o final, ó Deus, da pandemia, ó Deus. Ó Pai amado, que o Senhor comece a tocar mais e mais nos corações, para cada um de nós realmente voltarmos para o Senhor, ó Deus, voltarmos para a Tua presença. Ó Deus amado, ajude aqueles que não estão voltando, tendo seus hábitos de ir à igreja, ó Deus. Ó Deus, que nenhuma desculpa venha sobre nenhum de nós, ó Pai, seja liderança, seja membro, ó Deus, para que nós deixemos de congregar, deixemos de reunir, ó Deus. E obrigado, ó Pai, por essa hora, por estarmos aqui e porque vamos mais uma vez estudar a Tua palavra, ó Deus. E que assim, ó Pai, ao ouvir a Tua palavra, sejamos fortalecidos, educados, ó Pai, no Senhor. Perdoe os nossos pecados, Senhor Deus, e nos ajude, ó Pai. Mais uma vez nós oramos em nome de Jesus. Amém.